Pessoal, estou fazendo a introdução desse vídeo para explicar que os 2 primeiros minutos do vídeo você vai ver que tem um probleminha no áudio. Então deu algum problema, uma interferência no microfone que não ficou muito legal. A gente tentou consertar, não conseguiu muita coisa, mas o vídeo ficou muito bom, a gente não queria descartar o vídeo por causa disso. Então a gente está fazendo essa introdução para explicar. Aguenta firme, respira fundo nesses 2 primeiros minutos, mas depois o áudio melhora. Um abraço. Na segunda-feira nós falamos sobre as virtudes, as falsas virtudes, o cuidado que devemos ter para, ao invés de estarmos vivendo realmente as virtudes que nos elevam, que nos tornam mais próximos de Deus, estarmos carregando máscaras de virtudes. E a gente ficou impressionado com o retorno desse vídeo, no sentido das pessoas agradecendo e desejosas de saber mais a respeito desse assunto. Foi por isso a gente decidiu fazer este vídeo. A gente vai se aprofundar um pouco no assunto sobre virtude, sobre o que a igreja diz, sobre a vida virtuosa e as formas de adquirir essas virtudes. Vamos lá então? O que é muito importante, Déia, a forma de adquirir essas virtudes. Porque uma coisa é saber da virtude, outra coisa, Déia, é viver a virtude, Déia. É, exatamente. Porque tem muita gente que sabe muita coisa de igreja, mas se não vive, não adianta. O conhecimento incha, né? Não estou falando com isso que o conhecimento não é importante. A gente vai falar sobre isso agora. Como é importante para a aquisição das virtudes, o estudo e o aprofundamento a respeito delas. Mas depois do chicotinho que nós vamos fazer isso, tá, tio? É isso que eu ia falar. Então vamos lá. Chicote. Nós vamos dar continuidade àquilo que é abordado no livro A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto, que conviveu muito de perto com São José Maria Escrivá e que trazem vários trechos do livro, citações de São José Maria Escrivá, que falou muito a respeito das virtudes. Tem livros a respeito disso e que inclusive a gente indica que você vá buscar, que você vá realmente atrás, porque este é um dos passos, como nós falávamos há pouco, para a aquisição das virtudes. Mas vamos começar pelo primeiro. O primeiro passo para se adquirir virtudes é a educação, a formação, que vem, no caso das crianças, pelos seus pais em primeiro lugar. Exatamente, é pelos olhos, é pelo exemplo. Todos nós precisamos de uma referência de vida virtuosa, de prática de virtude. A gente já falou no outro vídeo a respeito do que é virtude. Virtude é essa prática constante do bem, né? Se torna uma virtude, não é só um bem, por mais heróico que ele seja. Alguém que deu a vida por outro, né, que estava morrendo. Isso é um ato heróico? É um ato heróico, né? Isso aí é algo nobre, muito, muito legal. Mas isso não chega a ser virtude. Interessante. Sim, é como aquele menino que vai pra guerra e dá tudo de si naquelas batalhas, e ele é corajoso e ele faz tudo que o seu comandante manda, mas que na vida prática não tem disciplina nenhuma, não tem ordem na sua vida, ele não tem temperança, organização. Então, não é aquela pessoa que se dedica todos os dias a manter uma constância na sua vida. Isso, constância, perseverança. Mas esse é o último passo, tipo. É o último passo. Mas não vamos falar atropela, em primeiro. Não. Primeiro, então, é o exemplo. Começa pelos olhos, né, Déia? Então, a gente precisa de uma referência, alguém que viva uma vida virtuosa, que seja um exemplo de virtude para nós, por mais que tenha sido a nossa vovó. E olha que interessante, quando a gente vai vendo a respeito da importância da educação, né, em primeiro lugar dada pelos pais, a gente começa a voltar um pouco na história e a gente vai ver que durante todas as civilizações antigas, eles abordavam de forma muito particular as virtudes, mesmo as civilizações pagãs. Exatamente, grandes pensadores que não eram cristãos, mas que eram inclinados a buscar a verdade de maneira autêntica, olhando para a lei natural que Deus colocou em todo ser humano. Mesmo essas civilizações pagãs valorizavam as virtudes, os valores morais, e que hoje em dia na educação se perdeu. Hoje, para a gente buscar uma escola que trabalha as virtudes é muito difícil. Uma família que trabalha as virtudes é muito difícil. Por isso, olha que responsabilidade que nós pais temos. O Senhor confia a nós essa missão. A criança não tem noção de virtude, né? Ela já nasce com as más inclinações do pecado original. Então, quem vai ensinar virtude para as crianças somos nós pais.
Uma criança, por exemplo, que a grande maioria traz em si, né, essa tendência ao egoísmo, a ser mesquinha, a querer tudo para si. Uma criança que não é ensinada nas virtudes, ela vai crescer sempre dando mais raízes mais profundas a estas más inclinações. Então vai se tornar um adolescente egoísta, um adolescente que vai querer ter autoridade a mais que os seus pais em casa. Então, a importância de já desde a mais tenra infância se trabalhar as virtudes dentro de casa. E que bom seria se isso também desse continuidade nas escolas, não é? Uma vez tinha um cartazinho, né? Boas maneiras, valores, educação à mesa se ensina em casa. Na escola se ensina português, matemática, história. Sim, isso é verdade. Mas uma educação sem virtude e sem Deus não é nem nunca será educação. O primeiro passo, educação. Na criança, com responsabilidade dos pais, pelo ensino, mas sobretudo, como Tiba falava, pelo exemplo. E no adulto, como isso se dá? Na formação, no estudo que nós precisamos ter. Então, a educação das virtudes na vida da criança é responsabilidade dos pais e de seus educadores. Avós, entram aí os padrinhos, né? Todas essas pessoas são responsáveis pela educação virtuosa de uma criança. Na vida do adulto, é responsabilidade de quem? Do próprio ser humano, né? De nós somos responsáveis por essa formação, que se dá por 3 passos. O primeiro passo é o olhar, sim, é o exemplo. Assim como a criança tem os pais como exemplo, como uma referência de virtude e precisa ter uma referência de um adulto, nós adultos temos aí exemplos dos santos. E do próprio Jesus Cristo em primeiro lugar. Claro, Jesus é o exemplo de todas as virtudes. Então, quando a gente olha o Evangelho e a gente não se encanta com Jesus que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, algo está errado com a gente. Isso é o segundo passo, que é o encantamento. A gente precisa se encantar, se envolver. É como o discípulo de Emaús, Lucas capítulo 24, onde os discípulos têm os corações aquecidos pela voz do Mestre. Este encantamento pela vida de Jesus Cristo, que é o exemplo por excelência de vida virtuosa. Nessa questão do exemplo, você pode perceber, por exemplo, jovens que vivem a castidade, né, que vivem a virtude da castidade, como chama atenção, como gera em nós o desejo de viver igualmente. Aconteceu comigo quando eu comecei a descobrir a virtude da modéstia, como eu fiquei encantada, né, ver mulheres se vestindo como mulheres, segundo a vontade de Deus, sendo reflexo de Nossa Senhora, vivendo ali a verdadeira feminilidade, da característica própria da mulher. Isso me encantou, gerou este encantamento e eu fui procurar querer saber mais o que é a virtude da modéstia. Então fui estudar, fui ler, fui buscar, porque entra aí, depois do encantamento, o terceiro passo. Exatamente, que é a formação, é o aprofundamento. A gente precisa se aprofundar, meditar, estudar sobre as virtudes, sobre a vida em Deus, sobre a santidade. A começar pelo catecismo da nossa igreja. O catecismo da nossa igreja traz vários parágrafos falando sobre as virtudes teologais, as virtudes cardeais e como trabalhar estas virtudes em nós, a importância que elas têm na nossa vida. O catecismo, de fato, é essa primeira referência que nós temos, né, sobre a doutrina católica. Quando o catecismo vai falar sobre as virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade, vai falar também, né, embasado no texto bíblico, que a caridade é a maior de todas as virtudes. Não adianta a gente ter outras virtudes se a gente não se aprofunda na virtude da caridade, que é a do amor. Porque se não for por amor a Jesus, a vivência da caridade é vazia e acaba se tornando orgulho, como nós falávamos no vídeo anterior. Então, tudo por amor a Jesus. Então, nós falamos primeiro da importância da educação, né? Aí da formação já do homem adulto, que passa pelo exemplo, né? Buscar, contemplar, depois se encantar pela virtude e se aprofundar na virtude. E depois vem o terceiro passo, né? O segundo passo, na verdade, que é a vontade, né? Os atos deliberados. Eu me decido a viver, porque primeiro eu conheci, eu me encantei, eu me aprofundei
então é isso que eu quero viver. Então, uma vontade, uma determinada decisão, como falava Santa Teresa, de viver esta virtude, de buscar. E aí lembrar que não existe virtude sem sacrifício. Sem sacrifício e sem oração. E sem mortificação. E é a graça de Deus que nos concede tudo isso, né? Não é um mero esforço humano, eu vou me esforçar para ser uma pessoa virtuosa. Não, isso é graça, antes de qualquer coisa, principalmente as virtudes teologais, né? Que é a graça de Deus. É claro que a graça supõe a natureza, mas essas 3 virtudes de maneira especial são graças que Deus concede para nós e que dependem muito mais de Deus do que de nós, né? Tem as virtudes cardeais também, que é um esforço nosso em corresponder à graça também recebida, mas estes atos que você falou agora, das vontades deliberadas que exigem sacrifício, isso é muito mais do que uma simples vontade, uma simpatia ou um concordar com aquilo, achar que aquilo é legal e até verdadeiro, né? A vontade deliberada que nos faz ter constância e, por consequência, virtude, porque virtudes são atos constantes para o bem. Então, para eu ter esta vontade, né, estes atos deliberados, eu preciso estar em união com Deus, eu preciso estar em intimidade com Deus. 2 coisas são muito importantes. Uma vida de oração, né? A meditação, na verdade, são 3 coisas. A meditação e a contrição, né? Um exame de consciência diário. Então, me decido a viver a virtude da paciência. Um exame de consciência diário é preciso ser realizado. Hoje, eu consegui viver a virtude a que eu me propus? Sim, não, talvez buscar a confissão, retomar, é constante retomada. São José Maria Escrivá fala que começar é para todos, mas perseverar é para os santos. Interessante você usar o exemplo de São José Maria Escrivá, porque ele é o santo do ordinário, da vida comum, né? Ele tratou muito sobre isso e deixou muito claro que a santidade se dá em momentos ordinários. E essas vontades deliberadas, elas se dão em momentos comuns, gente. No decidir a dar um sorriso para alguém que é chato, alguém que te incomoda. É você tomar a firme resolução de ouvir pacientemente aquela pessoa inoportuna, sabe? Que vem falar com você coisa que não te interessa. A decisão também de perdoar e de perdoar primeiro. Antes que a pessoa venha se desculpar, que venha pedir perdão, a firme decisão de perdoar. A pessoa que se dedica a viver a virtude da castidade, aquela firme resolução de fugir das ocasiões do pecado, de não querer ser forte, de ser covarde e fugir, porque contra estas tentações é preciso realmente fugir. Não é correto querer lutar e enfrentar uma ocasião de pecado para quem está querendo viver a castidade. Tem até uma frase, que fala: não seja covarde ao tentar enfrentar o pecado. É um negócio assim, de São José Maria Escrivá, não é? Não sei. Não sei de que Essa santo frase que eu é. não conheço. Mas não seja... como é que é? Não seja covarde ao ponto de querer enfrentar o pecado. Um negócio assim. Eu acho que não seja forte. Seja covarde e fuja. Bom, eu vou botar aqui, ó. Então... Aqui é uma frase, tá aí essa frase aqui daí. Então, a primeira coisa quando a gente vai ter estes atos deliberados é saber qual virtude eu preciso viver. Tem isso muito claro na sua cabeça. E não querer dar o passo maior do que a perna. Já estabelece logo de cara, quero 5 virtudes. Eu quero melhorar em 5 virtudes, esse mês eu vou dar um ganho na minha vida. Escolha uma. Agora pensa. Seja humilde. Se você começa a trabalhar uma virtude por ano, por exemplo, hoje eu vou trabalhar, esse ano vai ser o ano da paciência, né? A pessoa vai ter 1 ano para trabalhar. Se você viver mais 10 anos na sua vida, são 10 virtudes. Pensa assim. Como você vai estar ao longo de 10 anos, Que grandes degraus aí no seu caminho de santidade, de aperfeiçoamento você vai ter se você conseguir uma virtude por ano. Aquele que já é mais graduado, vive aí melhor a cada mês, uma virtude por mês, em 1 ano ele já tá bom demais da conta. Mas dar um passo de cada vez, não ser exagerado nas metas, porque a gente não consegue ser fiel. É preciso ser fiel no pouco para depois dar passos maiores rumo à santidade. Uma outra coisa que é importante também é a gente meditar, fazer uma autoanálise, para a gente pensar qual é a virtude que está me faltando. Isso se faz com reflexão,
silêncio e meditação. Então é importante ter esses momentos de parada, como o Tiba falava, de meditação, um retiro espiritual, para que você possa se avaliar e tomar consciência de que passos precisa dar em busca de uma virtude que te falta nesse tempo. Então vamos só recapitular. Então, primeiro passo, a formação, né, que se dá pela educação da criança. Na fase adulta já nós vamos conhecer pelo exemplo, vamos nos encantar e vamos nos aprofundar. Depois da formação vem os atos deliberados. E um terceiro ponto muito importante, a perseverança, que a gente meio que misturou, mas este terceiro ponto, né, é esta constância na nossa vida. Porque virtude, ela é uma constância. Ela precisa ser, né? Ela por definição é uma constância. O que não quer dizer que você não vai cair. Você vai, pode ser que isso aconteça sim, mas você vai recobrar as forças, buscar aí uma retomada, uma confissão e começar tudo de novo. Vamos em frente, vamos continuando. Intimidade com Deus, oração, meditação, confissão e sempre buscando recomeçar cada dia. É isso aí. É isso. Terminou? Aí? Pera aí, deixa eu ver. Meu Deus, essa mulher é sabida demais. Ações concretas e perseverantes, é isso mesmo. Muito Meu bem. Deus do céu, mulher sabida. Mas que, não mas sou que eu orgulho, não, gente. que não orgulho sou eu, não. que eu tenho. É aqui, ó, é o Francisco Faus, ó. É esse livro aqui que a gente tá lendo e que tem sido muito bom. Eu tenho compartilhado algumas coisas nos meus stories no Instagram. A gente quer indicar pra você, quero indicar também o livro O Caminho, de São José Maria Escrivá, que tem na nossa livraria. Também o livro Sulco, de São José Maria Escrivá, que também tem na nossa livraria. Ambos tratam das virtudes, tá bom? Tá tudo aqui, livraria.daetiba.com.br. Dá uma entrada lá, tem muita coisa boa lá, viu, gente? E sempre tem desconto pra você também. Em breve, daqui a alguns dias, entraremos com promoção também na nossa livraria, né, Tiba? Agora ninguém vai querer comprar o livro, daí vai esperar a promoção não, chegar. Não, gente, esse livro já está em promoção. Não, então pode comprar. Com preço maravilhoso, tá bom? Então aproveita. Deus abençoe você, espero que você receba este vídeo com toda a alegria do coração, assim como nós estamos aqui com toda alegria e sono gravando esse vídeo pra você. Valeu, gente! Tchau!